E é isso, no fundo, que você está a propor. E para isso não precisa de 200 mil euros. As minhas propostas não precisa de 200 mil euros. Não precisa de 200 mil euros. Os agrupamentos escolares já fazem isso, quase todos. E, portanto, a função da Câmara aqui é incentivar essas práticas e com muito menos dinheiro. Portanto, não precisamos de 200 mil euros. E, portanto, no fundo, a sua proposta não passa de uma bolsa de livros escolares. Portanto, para concluir o assunto da educação. Bom, para concluir o assunto da educação, Lousada fez aqui um trabalho extraordinário no que respeita aos centros escolares vão avançar? Claro que sim, porque são necessários. Eu acho extraordinário. Como é que se pode dizer que nós temos centros escolares a mais e concorda-se com a construção de mais 7? Devido ao mau planeamento. Portanto, não faz sentido nenhum. Portanto, é a desorientação pura. Exatamente. E, portanto, certamente que esses 7 centros escolares são para arrancar. Aliás, nós já temos a confirmação e o contrato de financiamento assinado há cerca de 15 dias para 5 e com o compromisso de assinarmos os outros 2 até o final do ano. E, portanto, as obras vão arrancar. É pena que não tenham sido concluídas há mais tempo. O processo esteve parado há cerca de um ano. O Governo, como sabe, suspendeu os fundos comunitários e infelizmente perdeu-se aqui uma oportunidade de resolver este problema mais cedo. Depois... Estamos no debate. Pedro Machado já está com um tempo bastante dilatado nesta questão da educação. E não apresentou qualquer proposta. Não, mas eu vou-lhe apresentar as propostas. Não há conversa, nenhuma proposta. Isto é de facto... Pedro Machado, candidato do Partido Socialista, regressa agora ao candidato da CDU, António Vieira. O seu primeiro tema colocado a debate tem que ver com as questões relacionadas com o ambiente e a território, exatamente. É por aí que começa, em primeiro lugar, a construção de uma autarquia. Como nós sabemos, as autarquias vivem em função das transferências, as autarquias vivem do dinheiro que o Estado tem e, em função disso, é muito importante nós localizarmos aqui algumas questões que são fundamentais e à cabeça. A primeira é em função dos acordos com a Troika, em que o Partido Socialista abriu a porta a esses senhores para vir para cá, naturalmente, quer ao nível da lei das finanças locais, quer com este ataque terrível que rebentou com grande parte do poder local, com a proximidade das pessoas às freguesias, no caso de Lousada, 25 vimos para 15, dizem que não vai haver desemprego motivado por isto. Na nossa opinião é falso e vamos ver a curto prazo o que vai acontecer. Portanto, há graves responsabilidades aqui do PS, do PSD e do CDS em relação a estas questões. Ao nível do ambiente, algumas questões em Lousada, como a semelhança de todo o país, nos preocupam muito. A primeira e aqui há óbvias responsabilidades do Partido Socialista. Nós não fulanizamos. Uma coisa é o Pedro Machado, outra coisa é o Partido Socialista. Mas ao longo de 24 anos observamos que o Rio Sousa, apesar de ser agora uma promessa do PS que saudamos e do PSD que também saudamos, mas ao longo de 24 anos o que assistimos foi a um ataque, em alguns casos por incompetência, em alguns casos por abusos em relação ao Rio Sousa, que é a alma de Lousada. Nós temos que aproveitar aquele rio, e não só esse, e os seus afluentes também, mas o Rio Sousa é a grande baliza em termos da água, da beleza que estão naquelas margens. Ainda recentemente assistimos a uma coisa, e algumas pessoas em Lousada gostam de fazer o que lhes apetece e com a CDU não farão. Nomeadamente pessoas ligadas às associações que existem, às associações comerciais, não podem fazer o que lhes apetece. Vedando o rio, fazendo construções clandestinas. Verdade. E a Câmara Municipal tem naturalmente que fazer um magistério de maior influência, envolver as populações. Há habitantes de Lousada com medo desses senhores. Tem toda a razão. Ainda ontem na Aparecida estive a falar com dezenas de habitantes daquela zona, que dizem não pode ser. Não podem estas pessoas continuar a tratar mal o rio. Saudamos as propostas, quer do Partido Socialista, quer do PSD, mas tememos que sejam promessas, como é costume, em termos de campanha eleitoral, e depois se esqueçam, caso vão para o poder, se esqueçam de as aplicar. A CDU tem um exemplo de seriedade, de independência, de denúncia destes lobbies, que com a nossa eleição irá terminar com eles e ajudará a recuperar o rio. E para começar, era estas questões. Uma última nota. Em relação ao bairro social de Cristelos, tem cerca de 30 anos, estivemos porta a porta a falar com todos os habitantes e lamentamos que, apesar de um trabalho feito pelo nosso atual deputado municipal junto dos serviços da Câmara, ainda haja obras lá por fazer que não se justificam. Chove dentro de algumas casas,
Foi lá feita umas obras muito incipientes, em que, por exemplo, uma casa com 3 janelas, em que chove nas 3, mudaram 2. Há um conjunto de outros problemas ao nível dos espaços, isto dito pelos cidadãos de Lousada e pelos habitantes. Portanto, estou a falar de Castelos em frente ao Lidl e ao Continente. Portanto, há lá uma série de problemas por resolver. Houve algumas obras incipientes lá feitas que ainda não resolveram isso. É um dos bairros sociais de Lousada mais importantes. Portanto, e a CDU, naturalmente, irá a curto prazo propor, através dos seus eleitos, a resolução rápida de inúmeros problemas que lá existem. Pedro Machado, questão do ambiente e ordenamento do território suscitada aqui a debate, uma das questões de quem visita Lousada, particularmente nos ditos dias de descanso, domingos, fins de semana, feriados, agora já são menos os feriados, mas nesses dias de descanso, quem visita Lousada tem-se assustado quando tem Lousada tal a dimensão de áreas de comércio, passa a redundância, de grande dimensão, que cria uma grande agitação no município de Lousada. É possível, é desejável rever esse tipo de situações ou é para manter? As grandes superfícies que estão abertas, a Câmara nos pode fechar ainda que queira, não é? E julgo que isso não é um problema sério que o município possa ter. Não considero? Não considero, até porque o que se passava antes de nós termos ao nosso dispor essas grandes superfícies é que os lousadenses tinham que vir a Penafiel ou a Paredes para fazer as suas compras nos hipermercados, portanto, e Passos Ferreira. E, portanto, não é por aí, eu julgo que não é um problema. Os congestionamentos... Pois, nós de facto temos ali um congestionamento daquela área da rua do comércio, mas temos previsto um conjunto de acessibilidades que vai melhorar essa questão da mobilidade. Mas relativamente à questão do ambiente, eu estou aqui de acordo com o António Vieira. De facto, esta área do ambiente deve ser também uma prioridade. A requalificação das bacias de Sousa e Inzio é uma aposta que consta, aliás, do meu programa eleitoral. Não o fizemos antes porque só a partir de agora, com a rede de saneamento e com a construção da ETAR, da partilha aqui de Lousada com Penafiel, que nós temos condições para melhorar as qualidades das nossas águas e, portanto, a partir daqui fará todo sentido apostar nesta área, apostar ainda mais nesta área. Quanto à questão das construções clandestinas que referenciou, eu já o referi noutra intervenção, noutro debate, nós temos conhecimento disso, fizemos tudo o que está ao nosso alcance, levantamos autos de contornação, autos de embargo, participamos criminalmente... Foi aqui falar de questões de lobbies. Lobbies, não sei o que é isso, sinceramente. Ou melhor, sei, mas nesse caso seguramente que não existem, até nem conheço as pessoas, os proprietários Poderosos. Nem conheço as pessoas que construíram. Conheço de vista, não conhecem, pessoalmente não conheço. Estranho. Pessoalmente não conheço, nunca falei com eles. E, portanto, o que eu posso garantir é que a Câmara tomou todas as medidas que estão ao seu alcance, participou criminalmente, inclusivamente, por desobediência. Só que é preciso perceber uma coisa, é que o domínio hídrico é da competência da antiga hidráulica, atualmente Autoridade de Recursos Hídricos. E a Autoridade de Recursos Hídricos tem competência para mandar repor o terreno na situação em que ele se encontrava. E, portanto, a Câmara Municipal aqui deve, isso sim, é o que temos feito, diligenciar no sentido de pressionar a tutela, os organismos do Estado, para reporem a situação. E, portanto, eu estou de acordo, é uma situação grave, não faz qualquer sentido, é um abuso de todo tamanho, e portanto, que prejudica a fruição do rio. Portanto, nessa matéria eu queria que as pessoas ficassem sossegadas, porque nós não estamos a fazer de conta de que não existe um problema. Agora, há de facto essa grande limitação em termos de competências para atuar. Queria corrigir que o António Vieira, que é uma pessoa muito simpática, mas não conhece Lousada e, portanto, vou-lhe perdoar, é que os bairros sociais de Castelos não são da Câmara. Não são da Câmara, foi através do IRU que este trabalho foi feito. Foi trabalhado pelo nosso deputado Xavier Pires, se me permite esclarecê-lo. Afinal, não sei quem é que não conhece. Nós temos competência. Feito pelo nosso deputado municipal, temos tratado com a as doutora nossas... Cristina dos Serviços da Câmara, e a influência da Câmara é que é muito reduzida em relação a estas questões. O António Vieira parece que não sabe o que é que a Casa gasta em termos de já lhe vou dar mais dois exemplos, nomeadamente licenciamentos do dia para a noite. Bom, senhores, avançamos no debate agora com a visão que o candidato da coligação Lousada Viva tem sobre esta questão lançada a debate que tem a ver com o ambiente e o ordenamento do território. Se me permite só uma pequena questão, porque nos últimos dias foi levantada aqui na área da educação
que eu queria chamar a atenção, que é de facto vergonhoso, o que se passou nos últimos dias nas reuniões que alguns professores afetos ao Partido Socialista, digamos, afetos ao regime que gera o município de Lousada, têm feito nas reuniões com os pais. Andam a dizer em algumas escolas que a partir do dia 29 de setembro, se a coligação Lousada Viva não vencer as eleições, que vamos acabar com o prolongamento dos horários, e estamos a falar da chamada componente social de apoio à família. Isso é lamentável, é vergonhoso, andam a assustar os pais e os encarregados de educação de Lousada, e eu quero garantir aqui aos pais e aos encarregados de educação de Lousada que vamos manter e melhorar em termos de eficácia e também vamos ter atenção à questão do preço, o prolongamento do horário. Já fez esse ponto Quero dizer prévio, que, de só facto, não saímos é da questão da lamentável, educação. é lamentável que isto esteja a acontecer, mas que, meus amigos, em política não pode valer tudo. Relativamente à questão do ambiente, desde logo é preciso referir que Pedro Machado é, há muitos anos, o vereador do ambiente na Câmara Municipal de Lousada. E a verdade é que há vários sítios, como referiu aqui o colega António Vieira, quer no Rio Mesio, quer no Rio de Sousa, que está emparedado, e a Câmara Municipal, a realidade é que não fez uma situação até tem licença. Não fez rigorosamente da RH, não fez imagina. rigorosamente nada. Isso, de facto, é lamentável. E são 24 anos de gestão socialista em Lousada, que deu no que deu. Relativamente à questão do ambiente, obviamente que devemos aqui falar e abordar a questão da água e de saneamento. E nos últimos anos foi feito algum esforço no sentido de cobrir o Conselho em termos de rede de água e de saneamento. A verdade é que ainda foi feito pouco. Há muito ainda a fazer, por isso temos que concluir rapidamente as redes de abastecimento de água e de saneamento ao município, ao Conselho. Devo dizer que apenas há, em termos de abastecimento de água, 11.400 utentes de Lousada e de saneamento ainda menos 8.300 utentes de Lousada que aderiram às redes. É muito pouco. Temos que incentivar os municípios de Lousada a aderir às redes públicas de água e saneamento. Está aqui em causa a saúde pública dos nossos municípios e quero-vos dizer que nós vamos contribuir para que os municípios adiram efetivamente à rede. Por isso, nós vamos, desde logo, a partir de 2014, baixar o preço da água e da taxa de saneamento. Nós sabemos que a partir de 2014, a Câmara Municipal, que já é uma medida tomada aqui há uns anos desta parte, vai acontecer que a partir de 2014 a ligação à rede será gratuita. O que vai ser possível também, a partir daí, que conseguir chamar para a rede, para estas redes, mais gente. E vai-se criar aqui o chamado efeito de escala. Vai haver mais receita do município, que vai permitir ao município baixar o preço da água e da taxa de saneamento, e com isso estamos, obviamente, a ajudar os Considera que municípios de os Lousada. lousadenses que ainda não aderiram às redes, mas que têm à porta de casa a rede de água e saneamento, não aderiram por questões económicas, ou seja, por a água ser cara? Também isso, mas e também pelo preço das ligações, apesar de ter vindo a reduzir consideravelmente nos últimos anos, que nós nos temos vindo a apoiar. Queria só referir, como o colega António Vieira falou aqui na questão do bairro social da Doutora Vila de Madeira, corroboro com a sua afirmação, mas efetivamente a gestão passa neste momento com o IRU. A minha proposta passa por propor ao IRU a gestão do bairro Doutora Vila Alves Moreira que passe para o município. Isso é o que eles querem. Ou, em alternativa, que seja Claro. criada uma cooperativa e com os residentes. Isto E para quê? dinheiro Para para essa cooperativa. servir melhor os residentes do bairro Doutor Vila. Esta é a nossa proposta. E recursos? Porque nós São recursos. fazemos propostas. Pois, Outros limitam-se a plagiar as nossas propostas, limitam-se a comentar e nada mais. Vamos para a réplica desta questão, do assunto trazido a debate pelo Sr. Candidato da CDU, António Vieira. Ora, em primeiro lugar, esta questão do licenciamento de obras, já que se falou nelas. Ontem existia uma coisa que pensei que era impossível acontecer numa autarquia dos nossos tempos. Sem traiçoar o seu raciocínio, que são os poderosos. Olha, se calhar é o dono de uma padaria ali para os lados da Aparecida, mais não digo, porque eu sou o tal que não conheço, como diz aqui o Pedro Machado, incorretamente, porque é que é incorreto. Eu não gosto de polarizar, eu indicio as questões. Já toda a gente percebeu de quem eu estou a falar. E o que a CDU se vai comprometer é ir descobrir melhor este fio à meada. Fomos nós que denunciámos esta situação em primeira mão e iremos, quando tivermos dados concretos, quer junto da Câmara, quer junto de outros organismos de poder, iremos denunciar as pessoas deste abuso. Aliás, o Pedro Machado falou aqui no processo de crime que foi feito, e nesse processo de crime constam nomes.
Portanto, afinal conhecemos todos. Não, o que eu lhe disse é que nunca falei pessoalmente com essa pessoa. Ah, pronto, estamos de acordo, nem eu. Ou seja, nem não tenho qualquer nem proximidade. Claro, mas estamos aqui claro, e os claro. eleitores também devem saber, porque alguns até têm medo de alguns tais poderosos que falava a Lionel Não, mas eu Vieira. não tenho medo de ninguém. Eu sei, eu não estou a dizer que tem medo, ouça bem. É também função pedagógica nestes debates os representantes do povo falarem destas questões, denunciarem e dizer que nós iremos lutar contra este tipo de situações. Sobre licenciamento, ontem tive 2 exemplos fantásticos. De uma pessoa que viu uma obra licenciada de um dia para o outro. E licenciámos isso e vamos levar, em primeiro lugar, e por respeito, após as eleições, iremos levar em sede da Assembleia Municipal no mínimo. E iremos lá levar essa questão. E ao mesmo tempo, sabemos de um indivíduo que se dirigiu aos serviços da Câmara com obras licenciadas. E quem é o vereador dessas obras? Pronto, mas vamos deixar direito de réplica aqui ao Pedro Machado depois. Porque problemas há em todo lado e erros há em todo lado, compete-nos a nós denunciar, mas é para as coisas mudarem. É que, pelo contrário, tinha as obras licenciadas e levou com uma coima em cima, apesar de ter a obra licenciada e ter mostrado cópia dos documentos aos serviços respectivos. E este tipo de coisas não pode acontecer. A outra coisa que queremos dizer em relação a isto é o seguinte. Claro que as áreas de supermercados e grandes superfícies são desmesuradas em Lousada. Para quem não conhece Lousada, vou-vos dizer como é que funciona. As pessoas começam no Leclerc e fazem ali um passeio pedonal, Leclerc, Lidl, Continente, e vão a Eu todas. sabia que E vão a daqui a todas. parece também fazem esse trajeto. Vão a todas. Há pessoas Exatamente. fora de Lousada Vão a que vão todas. aos hipermercados a Lousada. É você sabe óbvio disso? que nós saudamos a criação de grandes superfícies quando não é exagero. A criação de emprego, os serviços que prestam, tudo bem. Mas é facto que houve ali interesses que exageradamente tiveram colhimento e a Câmara tem responsabilidades nisso. Não é? Foram os interesses dos consumidores de Lousada. Olha, eu ainda não interrompi, mas vou passar a fazer isso. Tá, vamos com calma, Temos vamos um debate esclarecer, vivo, mas com eles- algum respeito. Uma vez, uma boca, candidatos outra, tudo consigam- bem. Mas tem que se respeitar. Mas tem muito cuidado com a Colher, linguagem então que se colher, usa, porque... Colher, posso? Muito obrigado. Certeza. Colher, portanto, as opiniões de todos e depois replicar quando for o caso. E agradeço que quando eu alguma vez estiver ofendido alguém que me digam que não me parece que tenha sido o caso. Vamos avançar. Vamos avançar, mas tive de fazer este intervalo em função para concluir, dizer o seguinte. Ao nível de ambiente e ordenamento de território, há as questões nacionais, mas há as questões de Lousada, não nos parece, com todo o respeito, não nos parece razoável ao fim de 24 anos ainda termos os problemas que temos com o Rio Sousa. Não se tomar lá bem como se tomava há 30 anos atrás. Portanto, saudamos as propostas do Partido Socialista, mas há responsabilidades para a gestão que entretanto decorreu. Era isso que temos a dizer. Pedro Machado, candidato do Partido Socialista, réplica final nesta questão. Bom, eu só espero que este debate continue com elevação, porque senti-me ofendido com alguma terminologia que foi aqui usada como poderosos, com interesses, e portanto, se há marca que eu não abdico é a integridade, a honestidade, e portanto, nessa matéria Ninguém disse estou que de era isso em consciência. relação a... E portanto, Fez uma interpretação só queria deixar aqui bem claro que eu nem sequer conheço, ou melhor, conheço de nome, só nunca falei pessoalmente com Não, essa está pessoa claro, está que esclarecido. referenciou. Bom, relativamente à questão do ambiente, nós assumimos um compromisso com a população de que vamos manter na esfera do município a água e o saneamento, portanto, jamais iremos privatizar a água e o saneamento. É um dos melhores ativos que o Conselho tem nesta altura. Há cerca de 2, 3 anos ofereceram-nos 25 milhões pela água e pelo saneamento e, portanto, é muito tentador. E a garantia que eu posso deixar ficar aqui aos lousadenses é que jamais vamos abdicar da água e saneamento. Mas não Depois, está em termos nacionais em cima da mesa precisamente a utilização. da alta, mas em baixa fica na opção, dos municípios. É um compromisso Pronto, assumido. há municípios que já desenvolveram iniciativas nesse sentido, de preparar o setor para a privatização, e Lousada não está disponível. Pelo contrário, nós já abrimos 2 concursos internacionais, um para uma concessão e outro para a constituição de uma empresa municipal de capitais maioritariamente públicos, e chegamos à conclusão de que os preços iam disparar. E, portanto, no fundo, quem ia pagar a fatura era ao longo de 20, 30 anos os nossos consumidores. E, portanto, nessa matéria não há dúvida nenhuma. Depois, acho completamente demagógico dizer que se vai baixar o preço da água. Quer dizer, está tudo a subir, como é que se vai baixar o preço da água? Nós, neste momento, estamos a desenvolver um estudo económico-financeiro, porque os tarifários da água têm que ser devidamente suportados em estudos e temos que obedecer a critérios da tutela, do ERSAR, e, portanto, as câmaras ou as entidades gestoras da água não podem praticar os preços que bem entenderem, eles têm que ser devidamente fundamentados. Neste momento, os preços que nós praticamos são sustentáveis. Ainda este ano, por exemplo, congelamos tarifas
para fazer para dar algum conforto aos nossos aglomerados, mas é evidente que quem me dera a mim que a água fosse gratuita, mas não, vamos ser realistas e vamos falar a verdade e, portanto, não há condições para esse efeito. Há aqui, de facto, um problema na água que tem que ver com aquilo que o Linal referiu, que é a adesão dos consumidores à rede. Nós temos muita rede feita que ainda não está a ser utilizada. E, portanto, temos desenvolvido um conjunto de iniciativas para facilitar o acesso, reduzimos os ramais, o custo do ramal de 20% ao ano e, portanto, este ano só se paga 20% do que se pagava há uns anos atrás e em 2014 será gratuito. Para aqueles que têm menos condições económicas, temos os tarifários sociais, onde ficam dispensados de pagar as tarifas de disponibilidade. Mas há aqui uma questão cultural, porque infelizmente em Lousada ainda há muitas pessoas, e aqui na região, que pensam que a água do poço é melhor do que a água da rede pública e muitas dessas pessoas bebem essa água sem nunca ter feito uma análise. E, portanto, temos que fazer aqui um trabalho de muita persuasão para convencer. Que não tem sido feito. Tem sido feito também. Nós temos uma série de campanhas de sensibilização que temos vindo a levar a efeito, mas vamos ter não que... é obrigatório, por lei. É obrigatório, mas nós temos crescido de uma forma muito exponencial e, portanto, temos dado especial atenção à extensão das redes. Portanto, nós, nestes últimos 2 mandatos, conseguimos elevar a taxa de cobertura de saneamento para 70%. E, portanto, tem-se feito mesmo muito trabalho. E, portanto, não tem havido essa possibilidade de dar maior atenção agora à exploração da própria rede. Aliás, uma das apostas do próximo mandato será também apostar na qualidade de serviço. E aí eu julgo que nós podemos fazer ainda melhor. Leonel Vieira, candidato da coligação Lousada Viva, nesta questão. Eu queria, desde logo, dizer que, ao contrário do que alguns têm vindo a insinuar nos últimos meses, nós também, a coligação Lousada Viva, defendemos a não privatização da rede de água e saneamento. Até porque entendemos que serviremos melhor a população, por um lado, e por outro, a Câmara Municipal não pode deitar fora esta receita, que será das principais receitas que o município terá nos próximos anos, a rede de água e saneamento, para fazer face, obviamente, às necessidades do próprio município e para podermos fazer obras e construir, efetivamente, equipamentos. Aqui foi levantada uma questão por uma colega, António Vieira, sobre a questão do licenciamento. É preciso recordar que o vereador responsável pelo urbanismo na Câmara de Lousada é aqui o nosso colega Pedro Machado, e já pelo menos há 8 anos. E devo dizer que acho lamentável o que se passa na Câmara Municipal na área do urbanismo. Continua-se a usar os munícipes para fins políticos. Criam-se um conjunto de dificuldades em termos técnicos para que os munícipes de Lousada sejam obrigados a ir de chapéu na mão pedir ao seu vereador do urbanismo, mesmo a dizer, ir ao candidato Pedro Machado para licenciarem qualquer obra, e isso não me parece a melhor forma de gerir o município. Isto é, tentar caçar votos com a necessidade das pessoas. Isto chama-se política de beijamão, está implementada há muitos anos na Câmara de Lousada e o maior protagonista da política de beijamão em Lousada é o Pedro Machado. Meus senhores, avançamos então para o debate.